Quando se fala em Egito Antigo, é bastante comum que haja associação com as grandes pirâmides, cujo auge das construções é registrado próximo ao ano 2300 a.C. Além disso, com certeza você já ouviu falar que as pirâmides tenham sido construídas por alienígenas, seja em programas de TV ou menos na internet, certo? Os grandes túmulos de pedra que abrigam os corpos de faraós não foram construídos por seres extraterrestres. Entretanto, pode haver uma certa relação entre as pirâmides e o espaço. O alinhamento das 3 pirâmides que compõem o complexo de Gizé, Kelps, Khafre e Mycerinus. Saudações astronômicas! Meu nome é Jéssica e sejam muito bem-vindos ao canal do Galfscar. Esse é o primeiro vídeo que compõe a série Astronomia nas Grandes Civilizações. Voltando ao tema, o alinhamento das 3 grandes pirâmides é algo que impressiona. Desse modo, surgem hipóteses para tentar explicar a razão deste alinhamento. Uma hipótese não muito aceita, proposta por Robert Bauval, um escritor belga, é de que a posição das grandes pirâmides tem uma relação com a constelação de Órion, ou melhor, com o cinturão de Órion, composto pelas 3 estrelas Mintaka, Aunitaka e Aunilã, popularmente conhecidas como as 3 Marias. Entretanto, na mitologia egípcia, as estrelas compunham a constelação de Sa, o deus dos deuses, formando a coroa do deus, um asterismo de estrelas. Mas o que é asterismo? Bom, na astronomia, asterismo é um padrão de estrelas facilmente reconhecido no céu noturno. Geralmente, esses padrões aparecem dentro de constelações, como é o caso de Órion, mas podem também aparecer como conjuntos de estrelas de mais de uma constelação. Outra hipótese, essa mais plausível, vem de pesquisadores da Universidade de Cambridge, Kate Spence e Glenn Dash, que relacionam o alinhamento com a orientação pelo céu. Dash, arqueólogo da universidade, compreende que as 3 grandes pirâmides do complexo de Gizé estão relacionadas com o alinhamento pelo norte, em que a projeção de sombras de um relógio de sol seria suficiente para indicar a posição das pirâmides. Antes de falar da astronomia no Egito, precisamos falar sobre os povos que podem ser chamados de os fundadores da astronomia, os povos mesopotâmicos. Mesopotâmia, do grego terra entre rios, é a região situada entre o rio Tigres e Eufrates, onde surgiram e se desenvolveram diversos povos. Entre os povos mesopotâmicos há os sumérios, os primeiros habitantes da região e os primeiros a cultivar a astronomia, utilizando conceitos matemáticos para explicitar os movimentos observados da Lua e dos planetas. A introdução da matemática nas observações do céu foi o avanço científico mais importante da Mesopotâmia, possibilitando que a Babilônia tivesse, na astronomia, um dos primeiros tratamentos científicos sistemáticos do mundo físico. Os astrônomos babilônicos estavam interessados em prever com precisão vários fenômenos astronômicos e alcançaram, entre o século 3 e 2 a.C., um nível matemático somente igualado pelos gregos no período helenístico. Desenvolveram a astronomia majoritariamente motivados pela agricultura e elaboração de calendários, observando e registrando cuidadosamente suas observações. Desenvolveram um calendário estelar que permitia a identificação da época do ano com base no nascimento e ocasos de estrelas. Um mapa celeste que identifica as constelações em 12 segmentos de 30 graus cada, que deu origem ao nascimento dos signos do zodíaco. Calculavam o movimento do Sol e da Lua pelo zodíaco e previam a aparição da Lua nova, que indicava o início de um novo mês, além de conseguirem também prever eclipses solares e lunares. Para falar sobre astronomia no Egito, é necessário salientar a importância dos egípcios na disseminação do conhecimento na Mesopotâmia, já que foi por conta deles que os astrônomos da Babilônia conseguiram chegar ao Ocidente. O Egito é, junto à Babilônia, uma das civilizações antigas que mais contribuiu para o desenvolvimento da matemática e da astronomia. A astronomia se desenvolveu no período protodinástico, entre 3500 e 2580 a.C., na época em que o Egito ainda era dividido entre Alto Egito e Baixo Egito. Lá, essas ciências eram desenvolvidas com finalidades práticas, como previsão de inundações, construção de pirâmides e resoluções de problemas relacionados à irrigação. De modo específico, a astronomia tinha um cunho religioso, já que corpos celestes eram associados a deuses. Assim, a astronomia era fundamentada na representação do céu na Terra.
Em meio a tantos usos do céu, os egípcios foram responsáveis por uma grande contribuição: o conhecimento sobre a marcação da passagem de grandes períodos de tempo. Embora os calendários antecedam os egípcios, aqueles utilizados no Egito Antigo se assemelham muito aos de hoje em dia. Compostos de 12 meses com 30 dias cada e 5 dias adicionais, o calendário egípcio, com anos de 365 dias, formava um sistema muito mais preciso que o calendário babilônico, que aos poucos se descompassava ao longo das estações do ano. Entretanto, antes disso, o culto estelar dominava a marcação de tempo no Egito Antigo. Um mapa zodiacal, padrão nas tumbas dos faraós, representava constelações e estrelas isoladas cultuadas pelos egípcios. Entre elas, destaca-se Sírius, cujas observações possibilitaram a determinação de uma das mais importantes características na contagem de tempo: o nascimento helíaco de Sírius. A primeira aparição da estrela marcava o início do ano sotíaco, derivado de Sótis, o nome grego da estrela Sírius, que teve sua duração calculada em aproximadamente 365 dias e um quarto de dia, possibilitando a divisão do ano. Mas o que é nascimento helíaco? O nascimento helíaco de um corpo celeste é o momento em que o corpo está visível no horizonte longe da aurora, de modo que esteja suficientemente afastado do Sol para não ser ofuscado. Diversas civilizações usavam esse conceito como um marco em seus respectivos calendários. Assim como os egípcios observavam Sírius, alguns grupos indígenas brasileiros observavam o nascimento helíaco de Pleiades, um grupo de estrelas da constelação de Touro, popularmente conhecido como Sete Cabrinhas. Além disso, os egípcios foram pioneiros no uso de instrumentos para medir estrelas, possibilitando o desenvolvimento de relógios estelares mais sofisticados. Ainda, outro calendário muito utilizado pelos egípcios chamava-se lunistelar, com meses de 29 ou 30 dias, e que precisava de ajustes, como a introdução de um 13º mês. Porém, mesmo com a necessidade de ajustes para se alinhar ao ano sotíaco, os 12 meses lunares eram compostos de 3 estações com 4 meses cada, relacionados à agricultura. A Ket, a estação da inundação, era relacionada ao outono. Peret, a estação do plantio, era relacionada ao inverno. E Shemu, a estação da colheita, era relacionada ao verão. As areias do tempo escoam, e nós os desejamos saudações astronômicas. Gostou do vídeo? Então curte, se inscreva no canal e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima!